Bem, amados, estamos voltando num bate-volta rapidinho. Vamos deixar fluir o testemunho maravilhoso. Vamos aproveitar esse dia, aproveitar esse momento para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos vivifica, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, ouvir testemunho como esse da nossa irmã, da nossa missionária, Verônica, que passou pelo processo de perdas simultâneas, consecutivas, isso, não houve uma intercalação de um tempo adequado para que, segundo os especialistas, curasse a questão do luto, mas foi a perda da mãe, foi a perda do pai, foi a perda do seu sonho, a perda do seu filho, e ela emendou também, indo parar no hospital, contraindo Covid-19. Mas Deus a resgatou, Deus a trouxe de volta, porque é Ele que dá o veredito final. É Ele que nos dá, e segundo Jó, é Ele que dá e é Ele que tira a vida, ou permite que a vida seja recolhida. Enfim, Deus está no controle, nós afirmamos isso, falamos isso, pregamos isso, compartilhamos isso, mas como é maravilhoso poder viver essa realidade, saber que realmente, não só literalmente, mas de prova testemunhal e relacional, Deus está no controle de tudo e poder glorificar a Deus. A nossa irmã já está aqui, vamos estar conectando, voltando, trazendo ela de volta para continuar esse papo e que nos envolve nessa prova testemunhal, para que possamos verdadeiramente que Deus está no controle. Nossos irmãos estão voltando e nós estamos com a presença do pastor Guilherme Costa, irmão do nosso amado Gustavo Costa. Minha irmã grande amigo. Isso. Estava falando aqui, antes da irmã fazer a conexão e dividir a sala, que verdadeiramente Deus está no controle de tudo. Não só de forma literal, mas de forma testemunhal. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, os testemunhos que advêm da palavra de Deus, que nos traz conforto e que nos traz algumas resoluções para as realizações de Deus, então esse testemunho da irmã, que foi narrado aqui, que está gravado e que vai ser editado e que vai ser disponível ao alcance de todos, é também um motivo para nós evidenciarmos o quanto é importante não só afirmarmos, pregarmos, compartilharmos, dividirmos que Deus está no controle de tudo, mas como ouvir da boca da irmã, verdadeiramente, minha missionária, Deus está no controle de tudo. Sempre. Sempre, né? A minha fé, ela não me deixa esmorecer a confiança desse controle de Deus sobre todas as coisas, né? Independente de quais sejam as circunstâncias que ocorrem diante de nós, parece às vezes que está tudo fora do lugar, né? A gente está vivendo um cenário bem assustador, mas eu vejo que quando nós sabemos em quem estamos firmados, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, pode estar o mundo incendiando, que nossa fé não vai ser abalada, porque nós sabemos quem somos em Cristo, sabemos em quem estamos firmados, né? Nós precisamos saber a nossa identidade para não nos deixar abalar pelas circunstâncias que estamos vivendo e que talvez vivamos muitas outras ainda nesse tempo, né? Talvez ainda antes de Cristo chamar a sua igreja, né? Antes da trombeta tocar, do arrebatamento da igreja, talvez nós sejamos ainda afligidos por muitas outras coisas. Mas independente do que esteja por vir, pastor, precisamos saber quem somos em Cristo e que em nada a nossa fé pode ser esmorecida, pode ser negociada, né? A gente não pode negociar a nossa fé, a nossa crença em Deus por conta dos acontecimentos. Eu vejo muitos cristãos assim se desestruturando, não sabendo o que responder aos seus vizinhos ou aos seus parentes não crentes, né? Porque as pessoas questionam, é o que o salmista diz lá em Salmo 42, onde está o seu Deus? Né? Por que te abate, ó minha alma?
Então as pessoas têm hábito de ver o mundo, né, em guerra, com tantas coisas acontecendo, e tem o hábito de questionar Deus. E tem muitos crentes que se deixam levar por esses questionamentos e não se posicionam, né? Não se posicionam como homens e mulheres de Deus. Não conseguem embasar a sua fé em Cristo para dizer: o meu Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Está fora do lugar, mas no tempo certo ele vai colocar tudo no seu devido lugar. E aí, onde, né? É aí que precisamos saber onde está firmada a nossa fé. Aleluia. Meu irmão voltou para a sala. Eu estou glorificando a Deus aqui, porque Deus é lindo. Pastor Gustavo também voltou. Pastor Gustavo, meu irmão está aí presente. Márcio, olha que bênção poder estar ouvindo esse testemunho. E realmente, a gente não podia deixar assim. A gente tem que apenas aproveitar a oportunidade. Os irmãos devem estar ouvindo aqui um barulho. Está uma criançada aqui brincando. Então, glórias a Deus que as crianças estão brincando. E eles resolveram brincar bem debaixo da janela. Então, amém. Louvado é sinal de que é a vida. Então, glórias a Deus. Verdade. Aleluia. Verdade. Mas não vai interromper, não. É sinal de alegria. O testemunho está maravilhoso. Eu hoje, pensando no testemunho da irmã e pensando, Senhor, de que forma eu vou dialogar com a tua filha para deixá-la à vontade, para explorar o melhor dessa prova testemunhal. E Deus me fez ouvir um outro testemunho que foi conhecido como O Milagre dos Andes. Virou até um filme. Em 1972, 45 passageiros caíram num desastre de avião e 16 foram salvos da morte. Desses 16, 2, entre Arturo, eles decidiram, ele havia perdido a mãe na queda e a irmã. E ele decidiu, junto com outro rapaz, ir buscar ajuda. E caminharam durante 10 dias até encontrar ajuda, encontraram ajuda, e essas 16 pessoas foram resgatadas depois de permanecer numa temperatura de 30 graus abaixo de zero, em condições realmente contraditórias para a sua sobrevivência. Mas 30 anos depois, Arturo escreveu um livro, e nesse livro ele dá o testemunho dele de que ao fato dele despertar a cada dia, a cada manhã, e poder respirar, é realmente o motivo dele agradecer a Deus, porque ele só está respirando e só está vivendo um novo dia, porque aquele dia lá, daquele acidente, Deus havia lhe poupado a vida dele e das 15 pessoas que estavam com ele. Então, Deus nos faz refletir o quanto é importante nós compreendermos que passar pelo vale da sombra e da morte, como a irmã passou, não é sinônimo, significado de que é o fim, é chegado o fim. Tem pessoas que parece que já morrem quando recebe o diagnóstico, não é mesmo? Uhum. Ela já adoece, elas se entregam, né? Semblante decaído. Elas já se entregam quando estão diante do problema. Eu ouvi do meu irmão uma coisa que eu queria ouvir há muito tempo, ele vai ouvir da minha boca agora. O quanto é importante a gente ouvir da pessoa: meu irmão, eu quero viver, eu quero lutar pela minha vida. Eu quero sair dessa situação. Isso é uma coisa extraordinária, você poder falar para Deus: Senhor, olha aqui para mim, eu quero viver. Eu não sei o verdadeiro significado da minha vida, Pai. Mas só o fato da pessoa estar confessando: Senhor, eu quero lutar pela minha vida, eu quero me manter vivo, eu quero vencer, já é mais do que suficiente para a gente entender que os ouvidos de Deus não estão agravados, nem as mãos de Deus estão encolhidas para que não nos possa socorrer. Então Deus está pronto para nos socorrer. E acredito que foi exatamente esse socorro que alcançou a irmã nesse momento de dor, nesse momento de passar pelo vale da sombra e da morte. E creio que a irmã tem muito a falar, tem muito a contribuir, nossos irmãos muito a ouvir. Creio que muitos estão tendo o mecanismo da fé sendo acionado nesse exato momento. Como Arthur, que agradece a Deus, não é? Por mais um dia de vida, devemos também agradecer a Deus. Um momento como esse, um momento para a gente entender o que está acontecendo. Então fique à vontade, nossos irmãos estão aí, acredito que estão conectados nessa sintonia. Pastor Gustavo é a prova aí de vários testemunhos, já teve uma live comigo aqui, que foi uma live testemunhal, ele relatando tudo isso que aconteceu. A gente ainda está entendendo ainda, missionário, fazer uma leitura de tudo isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisa extraordinária. E nós só vamos conseguir
fazer essa leitura com o tempo. Então vamos aproveitar o tempo de hoje, ouvir mais da irmã, deixar a irmã à vontade, deixa Deus lhe usar em nome de Jesus. Verdadeiramente Deus está no controle. Amém. Eu sou muito grata a Deus porque pela vida, né? Pelo dom da vida. A gente, como o pastor mencionou aí, trouxe, né? O texto de Elias, a história de Elias, de Jonas. E Elias passou por um momento totalmente depressivo, né? Após um grande acontecimento miraculoso de Deus, após um extraordinário poder, manifestação do poder de Deus, né? Um homem que enfrentou lá 450, mais 400, né? 800 e poucos homens, e de repente foge de uma mulher. É incoerente isso, né? Então ele não estava ali fugindo de uma mulher, né? Ele estava ali simplesmente num esgotamento emocional muito grande, que é muito claro para mim fazer essa leitura hoje e ver que ele estava ali, entrou num colapso, né, de estresse devido ao esgotamento espiritual, né, que acontece. O esgotamento espiritual, ele é real mesmo, né? Ele tira a pessoa mesmo do foco e chega ao nível que Elias chegou, de pedir a morte, né? E há um conflito muito grande, às vezes, em relação a esse texto, porque não há muita lógica humanamente olhando, né? Um homem que venceu os profetas de Baal como ele venceu e de repente fugir de uma mulher. Mas se a gente parar para entender o contexto espiritual, que é um esgotamento espiritual, a gente já entende isso com mais clareza, né? Com maior facilidade. E isso acontece muito nos dias de hoje, né? Às vezes a gente entra nesse colapso emocional, nesse esgotamento espiritual, e o ser humano, ele tem a sua limitação. Ele tem a sua limitação. Mas aí é onde a graça do Senhor nos alcança, onde aquele favor imerecido assim nos alcança de forma extraordinária, né? Eu não sou merecedora de ser alcançada pela graça de Deus, uma vez que eu desisti de algo que o próprio Deus disse que vai me dar. Né? Como aconteceu na minha vida. Deus disse que vai me dar. Passou 20 anos, passou, mas Ele disse que vai me dar. E se eu desisto, eu não sou merecedora dessa graça. Mas aí essa graça continua sobre mim, continua me inundando, continua me renovando, continua me colocando de pé. Porque é um favor que eu não mereço. Não mereço essa graça, uma vez que eu desisti de uma promessa de Deus. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos isso, né? Elias não merecia um favor de Deus. Depois de Deus ter demonstrado tamanho poder através da vida dele, ele de repente querer morrer. Ele merecia a graça de Deus também, desistindo de tudo ali? Não, mas se a gente for fazer uma leitura do contexto de Elias, se colocar no lugar dele, não é difícil de entender o nível de esgotamento que ele estava. E a gente só fala algumas coisas, a gente só passa por um momento de desistência no ápice da dor. No ápice da dor. Elias ali não estava suportando mais, né? E fazendo um paralelo comigo, quando eu falei para Deus que eu não queria mais essa promessa, eu estava no ápice da minha dor. No ápice da minha dor. Minha mãe, ela vibrava, né, com a possibilidade de eu ter um filho. O meu pai ungia minha barriga. Passou anos, né, até Deus o levar, ungindo minha barriga, contando, esperando. Então, no momento da sua dor, que você não está entendendo o processo, é natural, a nossa natureza humana nos faz, né, nos faz decair dessa graça de Deus que é sobre nós. Nos faz esquecer desse cuidado de Deus. Nos faz esquecer dessa grandeza de Deus. Nos faz esquecer, né, do tamanho extraordinário que é o poder de Deus. Então a dor, ela nos consome. Mas em meio à dor, Deus continua tendo misericórdia e continua liberando graça sobre nós e vai trazendo a nossa mente de volta, vai reajustando as nossas emoções. Na psicologia a gente fala, né,
na psicologia cognitiva comportamental, a gente fala sobre reestruturação cognitiva, né? E eu vejo isso à luz da Bíblia, como Deus vai reestruturando as nossas emoções. E é muito interessante quando eu tenho a oportunidade de fazer isso com clientes, que eu não tenho como a minha mente não ir naquilo que Deus faz em todo o tempo comigo. Em todo o tempo o Senhor traz essa reestruturação cognitiva, essa reestruturação emocional sobre a minha vida. E eu acho extraordinário que da forma que Ele faz essa reestruturação emocional na minha vida, Ele me aperfeiçoa a trabalhar com outros assim à luz da psicologia. Eu recebo, pastor, uma reestruturação cognitiva vinda da parte de Deus para a minha vida. Mas aí quando Ele me reestrutura, eu tenho a oportunidade de pegar a psicologia e trabalhar essa reestruturação psicologicamente com uma pessoa. Com base no mesmo efeito que aconteceu comigo. Então, é onde eu falo que eu não tenho como desassociar, entendeu? Uma coisa da outra. Eu recebo essa cura de Deus e vejo que é possível que outros também recebam. Então é por essa reestruturação, né, que o Senhor vem dando, esse renovo na mente. Paulo já disse lá anos atrás, lá em Romanos 2, sobre a transformação da mente, né? Sobre o renovar, a importância do renovar a sua mente com coisas vindas de Deus. Aí a gente vai trabalhar muito na psicologia, né? Com positivo e negativo, né? Com pensamento negativo e positivo. Quando a Bíblia já me assegurou há muitos anos atrás que eu preciso renovar a minha mente com as coisas de Deus. E quando fala de renovar a mente com as coisas de Deus, não são coisas negativas de Deus. São coisas positivas vindo da parte de Deus. E aí é fantástico, né? É maravilhoso eu perceber que sem essa essência dentro de mim, eu não conseguiria só com a psicologia, no ápice da minha dor, ver sentido nessa mudança de pensamento. Se não fosse Deus na minha vida, entendeu? Talvez hoje eu ainda estaria nutrindo a dor do luto. Porque não foi só um luto, né? Uma perda, 2 perdas, 3 perdas. Eu tenho mais do que motivos de estar nutrindo, né, dentro de um quarto, vivenciando dores. Vivenciando um momento de dor, porque a fase do luto ela tem que ser vivida. Mas eu aprendi em Deus, né? Eu aprendi em Deus modificar, né, a minha dor na presença do Senhor, nessa graça que Ele dispensa sobre a minha vida. Eu aprendi a dar novo sentido a essa dor. Não que não esteja doendo, pastor. Não sou mulher de ferro, não, tá? As dores estão aqui. Mas ressignificar dores é entender que há possibilidade, é dar novo sentido à sua dor. É você entender que tem coisas ainda a serem feitas em meio à dor que você tem dentro de você. Então eu tenho a minha dor, mas eu tenho um novo olhar a respeito daquilo que ainda tenho a cumprir nessa vida, daquilo que eu ainda tenho como missão de vida. E eu não posso esperar 2 anos de luto passar para dar sequência àquilo que eu tenho como objetivo de vida. Então eu tenho meus momentos das lembranças que doem, que choro, né, nos meus momentos, porque eu não estou aqui falando de algo que já foi superado. Não, a dor existe. Só que o Deus que eu sirvo me faz, né, dar um novo sentido todos os dias para essa dor. Todos os dias. Ressignificar, né, é uma palavra também muito usada nos dias de hoje, né? Aproveite esse tempo de quarentena, né? Reinventa, ressignifica algo. Então eu ressignifico as minhas emoções e as minhas dores todos os dias para poder achar todos os dias um propósito de Deus para prosseguir. Porque acredito que talvez esteja aí esse segredo, né? Como a irmã falou, nos levar para o lugar do segredo com Deus. Esse lugar secreto com Deus que a gente fala tanto. As pessoas hoje buscam no campo da filosofia, no campo da psicologia, até no campo da teologia,
elas buscam até na ciência, elas buscam em várias áreas. Elas buscam no meio ambiente que é certo, ela busca nos relacionamentos, sai de um relacionamento, constrói um relacionamento, derruba esse relacionamento, começa outro. Eu acredito que elas tentam procurar o sentido da vida, mas sem procurar entender que existe um propósito para a vida, não é mesmo? Então elas buscam um sentido, mas querendo arrancar o propósito. E nós estamos aqui convergindo para uma fala, convergindo para um diálogo, apontando para a existência de um propósito. Não tem como encontrar um sentido para a vida sem arrancar dessa vida o propósito. A Bíblia nos fala, por meio do salmista, no Salmo 135, que eu costumo citar, que nós temos a afirmativa que Deus fez os céus, Deus fez a terra, como Ele quis fazer, Ele assim fez. Fez oceanos, fez os abismos, tudo com um propósito específico. E no livro da carta à igreja de Colosso, o apóstolo Paulo vai falar, Colossenses 1,16, que todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dele, quer dizer, para Ele e por meio dele. Então, mostrando novamente que há um propósito. Deus fez tudo com um propósito. E às vezes nós buscamos um sentido para a vida, mas não buscamos entender o propósito de estarmos vivos e o propósito da cronologia, porque às vezes queremos entender porque um foi tomado com 1 ano, porque um foi tomado com 100 anos, por que aquele viveu aquela vida com intensidade de 10, de 15, de 5 anos. Procuramos encaixar isso na nossa cronologia. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. A Bíblia fala que Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o Deus verdadeiro, tem domínio de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, toda e qualquer adoração. Então Ele nos fez com um propósito maravilhoso e extraordinário. Verdade. Quem nos chama para viver esse propósito, entender esse propósito, viver com intensidade esse propósito, é aquele que sabe praticamente, aquele que ele percorre o passado, o presente e o futuro, e que tem um domínio de tudo. Então, essa percepção que eu estou tendo, na verdade, agora por meio do seu testemunho, e que nos faz aqui transmitir ou retransmitir para os nossos irmãos outro sentimento meu, missionária. A minha esposa sempre fala isso comigo: olha, filho, a gente dá aquilo que tem. E ela me fez cair assim em crise momentaneamente, e eu orando, eu falei: Senhor, o que eu tenho para dar num momento como esse? Porque se tudo que eu tenho, se eu tenho alguma coisa para dar, para alcançar alguém, não é meu, é teu. Isso me faz entender que o que de graça eu recebo, de graça eu devo dar. Então, se eu tenho algo para dar, foi Deus que me deu. Hoje, Deus me incomodou, no momento que eu estava para compartilhar o meu almoço, a minha refeição, me fez lembrar de uma família africana que eu tenho alimentado com oração e com palavra, e me incomodou para naquele momento deixar o prato ali e orar com ele. E eu enviei uma oração para ele naquele momento, e imediatamente ele me devolveu o sinal e ele falou: olha, pastor, estava precisando disso mesmo, preciso que o senhor ore por mim, acabei de perder o meu irmão. Então veja bem que Deus é esse maravilhoso. Isso. Fez despertar em mim o desejo de compartilhar com o meu irmão lá. Eu não sabia o que estava acontecendo e houve a testificação que ele estava necessitando daquela oração. Então Deus nos faz entender que Ele quer nos usar. Existe um propósito. Deus está me fazendo, missionário, alcançar pessoas no número maior que eu jamais imaginava. A gente luta tanto para alcançar, para trazer a pessoa para dentro da igreja, para pregar para ela ali dentro, para criar uma situação para alcançar uma pessoa, e Deus nos faz alcançar, um momento como esse, agora a gente deve estar alcançando dezenas, centenas e até milhares de pessoas, porque vai ficar gravado e vai chegar ao coração de muitas almas, e essas almas que estão nos ouvindo vão alcançar outros. Então é importante a gente entender esse momento, aproveitar esse momento. A irmã fique à vontade, a gente vai encaixando aqui o argumento e espero que Deus, o Espírito Santo, continue nos usar no tempo que for necessário, que Ele nos permitir ser usado. Permita-se Deus lhe usar, em nome de Jesus. Amém. O pastor está falando algo muito importante, que é o fato de nós nos permitirmos, adquirirmos todos os dias essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos
nós precisamos, principalmente, em todo o tempo, né? Mas principalmente nesse tempo, estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele quer fazer nesse tempo através de nossas vidas. Esses dias também, orando, né, em especial pela família de uns missionários nossos, o Senhor me impulsionou de forma muito peculiar, né, e muito assim intensa em relação, em favor da esposa de um dos nossos pastores missionários. E hoje eu fiz contato com ele, né, e pude falar do que o Senhor ministrou ao meu coração, me colocando assim à disposição de ajudá-lo, de ajudar a esposa, né, em alguma... Eu falei, pastor, não sei se a sua esposa está precisando, o que ela está passando, mas Deus me impulsionou a me colocar à disposição de ajudá-la nesse sentido. Porque, pastor, Deus não abriu uma porta de uma faculdade para me profissionalizar numa área se não fosse para me usar de alguma forma. Então eu vejo isso, que em tempo onde eu não esperava cursar uma faculdade, se o Senhor abriu a porta, em anos turbulentos me deu êxito numa graduação, então por que eu não vou usar de bênção para abençoar outros, né? Aquilo que Deus me abençoou em função de outros. Então eu preciso de dinheiro como todo mundo precisa, mas eu entendo isso num âmbito muito maior, e as pessoas, as almas estão gritando socorro, estão clamando por ajuda, e nem tudo a gente pode espiritualizar. Essa sensibilidade de entender esses dois lados é muito importante, de não demonizar tudo, né? Ou de não espiritualizar tudo. A gente precisa saber distinguir, né, o que é psicológico, o que é espiritual. Eu comecei a atender uma jovem, pastor, que o meu coração condoeu. Ela chegou extremamente depressiva, medicada com medicação totalmente forte. Sabe por quê? Porque estava há meses em depressão e a igreja levando para monte e expulsando o demônio. E a menina precisando já estar num tratamento há muito tempo. Aí, por fim, por misericórdia de Deus, de tanto ir numa revelação em outra, chegou a uma pessoa realmente de Deus, que foi usada por Deus e falou, minha filha, Deus está contigo, Deus manda agora que você procure um médico. E aí que ela procurou um médico, foi medicada com remédios fortíssimos, porque esperou tempo demais, né? Estavam expulsando o demônio quando o assunto não era demônio. Então esperou tempo demais e aí o médico foi e encaminhou para terapia. Então as pessoas precisam ter sensibilidade, entender o que é para Deus, porque para Deus são todas as coisas, mas entender que Deus deixou os homens, né, para ajudar nas suas profissões, para serem ponte de bênção também. Então eu sempre me coloco à disposição de socorrer aqueles que precisam muito e não têm recurso nenhum. Porque se Deus me abençoou, por que eu não vou abençoar? E eu estou falando de uma área, pastor, onde hoje com 42 anos eu vejo uma flexibilidade maior na possibilidade dos outros terem acesso. No meu tempo, digamos que há 20 anos atrás, quando eu não entendi por que eu não engravidei e eu precisava muito de uma ajuda, eu não tinha esse acesso, porque era caro demais. Era caro demais pagar um psicólogo, entendeu? Então, quer dizer, hoje Deus está trazendo essa ferramenta de forma flexível para as igrejas. Nós temos aqui em Vila Maria Helena um projeto social, né, com psicologia, tem eu e outros psicólogos atendendo a preço popular. E quem não pode pagar o preço popular, que já é social do social, a gente atende da mesma forma. Entendeu? Porque nós temos uma missão que vai para além, né, da psicologia, que é de cuidar de vidas. Então, quem trabalha conosco são pessoas, servos de Deus também, que acabam tendo a mesma visão, né, que acima do dinheiro que precisamos e das nossas necessidades, há uma provisão que nós queremos que vem de Deus. Né? Não é o fato, tem dias que eu estou atendendo 5 pessoas
e não ganho de nenhuma delas. E é todas 0,800, porque precisam e não podem pagar. Entendeu? Mas eu creio que a minha provisão vem do Senhor. Eu creio que não vai faltar pão sobre a minha mesa. Eu creio que não vai faltar veste, né, no meu armário. Que não vai faltar o calçado, né, para eu calçar. Porque Deus, o Deus que sustentou um povo no deserto por 40 anos, Ele mudou? Ele não mudou. Né? Então, eu recebi uma missão de Deus com a psicologia. Eu não recebi só uma graduação. Eu recebi a irmã está conseguindo fazer também discípulos. É o que eu costumo afirmar também. A gente fica preocupado em querer fazer discípulos e não entende que o fazer discípulos ele se manifesta de uma forma assim, deixando o Espírito Santo nos usar, que ele vai direcionar as pessoas por meio do nosso testemunho. Nós temos aqui a irmã Suzana que está falando, ela deseja por demais aqui também fazer psicologia. Ela até estava brincando com a outra Suzana, que são duas Suzana. E está agradecendo a Deus, pedindo a Deus aí, que levante mais Verônica, com projetos assim, para alcançar pessoas. Amém. Porque ela também aborda a questão da necessidade de desmistificação da questão do demônio com relação psicológica. Aí. Eu também procurei desenvolver essa sensibilidade. Todas as vezes que eu entro num tratamento de libertação de uma pessoa, eu procuro dialogar com ela. Por quê? Primeiro, se ela não desejar ela própria lutar contra aquele mal vai criar força. Então você vai ficar fazendo força, vai precisar 3, 4, 5, até 10 pessoas para segurar aquela pessoa, e ela, por estar permitindo ser usada, ela vai causar uma resistência maior. Mas quando você conversa com ela e faz ela entender aquele processo da autorreflexão, a psicologia já aí, ela pode entrar como essa ferramenta, aquela pessoa, ela ganha resistência àquele mal, ajudando a expulsar aquele mal de dentro de si, e ela faz uma resistência contra aquele mal também. Então ela se sujeita a Deus e ela resiste ao diabo, que é a palavra de novo se cumprindo, resistir a Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Isso, então é importante saber usar essa ferramenta. Agora, isso, minha irmã, precisa ter, sobretudo, o agir do Espírito Santo, como aqueles homens que eram amedrontados, presos no cenáculo, antes e depois do advento, do derramamento do Espírito Santo, eles se tornaram pessoas intrépidas, que mudaram a história da igreja primitiva. E hoje não é diferente também em todas as áreas, porque eu já ouvi falar de alguns psicólogos, eu tenho até uma filha também que é formada em psicologia, que ela falou, pai, mas se a gente fizer isso, tratar desse jeito, abordar desse jeito, eles caçam o nosso registro. Então, é um desafio contínuo, tanto alcançar essas almas, trabalhar com elas, e ao mesmo tempo desmistificando essa questão da associação demônio a problema de depressão, que durante muito tempo foi encarado dessa forma, não deixar de compreender que a gente pode começar o tratamento dentro da palavra, como a irmã aqui mostrou muito bem, sempre apontando a palavra, e depois voltando para a palavra novamente, após usar a ferramenta, mas saber fazer essa abordagem. Então é realmente um caminho ainda, um terreno ainda perigoso, minha irmã. Tanto nessa consultação quanto na abordagem diante desse lado místico de levar tudo para uma questão de demônio ou de possessão maligna. Existe, né? Existe isso hoje ainda com muita força. Essa mistura, né? Esse misticismo existe ainda com muita força. E é o que a sua filha falou, a gente precisa ter cautela, né, na nossa questão profissional, porque existe sim a cassação. Por isso que eu falei lá no início, né, quando algumas pessoas vêm até mim e sabem do meu ministério, né, que me conhecem como pastor ou como missionária, né, eu deixo bem claro, aqui eu não sou a pastora, aqui eu não sou a missionária, aqui eu sou o psicólogo e vou te tratar só profissionalmente. Mas se a pessoa vem com a sua fé, com a sua religião, né, eu posso usar a fé da pessoa,
né, embasado na fé da pessoa e dar orientações a ela sobre meditação. Se é para indicar meditação, vou indicar a Bíblia, entendeu? Mas isso não é para um público geral. Eu preciso saber quem está vindo até mim, né? Com quem eu posso usar, com quem eu posso embasar alguns critérios cristãos, com quem eu posso embasar alguns critérios da Bíblia. Porque se vem uma pessoa, né, que não é de má fé, de má índole, você não sabe quem está chegando até você. Até que você percorra uns dias, né, umas sessões com a pessoa, você não sabe quem é a pessoa. Então, se você ouve aquela pessoa, recebe aquela pessoa, e no primeiro momento você já começa a falar de Deus num atendimento psicológico, isso dá cassação para o nosso conselho, né, regional, para o nosso CRT. Então, não posso. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Tanto no nosso meio profissional quanto no meio religioso, que é muito delicado essa questão, digamos assim, me desculpa o termo, pastor, mas uma ignorância espiritual, entendeu? Muita gente adoecendo e as pessoas estão aí expulsando o demônio, confundindo o demônio com doença, né? E a depressão, ela é depressão desde os tempos de Elias. Então também não é nada novo, né? Não é nada que apareceu hoje na sociedade. A gente tem o que a gente vê hoje com muita propriedade instaurado na sociedade, que é a depressão, a ansiedade. A gente vê isso desde os tempos bíblicos. É só conhecer um pouquinho a Bíblia, nem precisa conhecer tanto, né? É só conhecer um pouquinho que você já vê isso à luz da Bíblia, entendeu? Só que eu não posso pegar a Bíblia e usar isso como ferramenta de trabalho, entendeu? Mas eu sei o que está dentro de mim, né? De onde vem, como agir. Mas isso é muito importante que a igreja abra, né, a visão, o entendimento para as coisas que estão acontecendo. Porque nós estamos num cenário muito complicado, né, e a liderança da igreja principal, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, né, o pastor Maia, que abriu esse espaço aqui na igreja, né, alguns pastores do distrito também, para esse tipo de atendimento psicológico, que tem dado possibilidade a muitas pessoas de se cuidarem. E esse tabu, né, religioso, né, de que tudo é demônio, que tudo é só com oração, esse tabu tem sido rompido, né, gradativamente. E as pessoas têm entendido isso. Só que quando chega até nós, para atendimento psicológico, alguém muito religioso, a gente tem que ir quebrando isso bem aos pouquinhos, de modo que a pessoa entenda qual o propósito de estar ali diante de um profissional. Que é um propósito diferente, estar diante de um profissional e diante de um pastor. E aí eu deixo bem claro, aqui é o serviço profissional. Lá na sua igreja, seu pastor cuida de você espiritualmente. Porque senão, pastor, eles querem atendimento espiritual, aconselhamento espiritual e atendimento psicológico. Aí eles querem tudo ao mesmo tempo, tá? Isso. A nossa irmã Brada, Badra. Né? Esposa do pastor Guilherme Costa, ela fala que eles concordam também, totalmente, são a favor do tratamento psicológico. E aí eu vou levantar mais uma questão aqui que não vai esgotar aqui, de repente é tema para outra live, porque eu estou vivendo isso na própria pele, porque eu tive num momento de conflito ministerial. É raro um pastor não passar, um vocacionado não passar por momentos de conflitos. E aí a gente procura aprender. E hoje eu entendo, missionária, convivendo com vários psicólogos e amando também a área da psicologia, e minha esposa gosta também por demais da área. Ela formou em outra área, mas é desejosa de fazer essa área. A gente fica sempre dialogando, entrando nas lives, observando e trocando aqui alguns questionamentos. E realmente isso me leva a entender que existem homens de Deus que, pela cobrança excessiva e serem postos contra a parede, tem que estar afirmando que são homens de Deus, que são cheios de Deus, que são cheios do fluir de Deus, e se baseiam muito naquelas passagens marcantes que por onde Paulo andava,
a sombra dele curava, não é? Que vestes Aí. dos discípulos eram colocadas, enfim, uma época de êxtases de milagres, explosão miraculosa, uma necessidade de afirmação da igreja naquele período que eu creio que não cessou, continua nos dias atuais. Eu mesmo sou prova da cura e do milagre de Deus na minha vida. E creio que isso é uma realidade no nome de Jesus, que é o nome de autoridade e poder. Mas essa cobrança, realmente, por produzir, por apresentar, na verdade, por produzir obra, nos transforma como se fosse pessoas até agindo automático, de ter que ser uma fábrica de produzir alguma coisa, de produzir sinais, de produzir milagres, de produzir, enfim, não nos coloca também numa situação em que há uma necessidade de nós, os interlocutores, em determinado momento também buscarmos esse campo do aconselhamento e da ajuda psicológica. Talvez o caso dessa situação, desses que interpretam, levam tudo para esse lado, talvez eles também estejam, de repente, precisando mais do tratamento psicológico do que a própria pessoa que eles insiste de forma ignorante em levar tudo para um tipo de tratamento. Seria essa percepção ou eu estou no caminho errado? Com certeza, pastor, porque assim, não existe super crente, né? O pastor, ele não é um homem de ferro, ele é um homem, como diz Tiago, como deixou bem claro Tiago para nós, né? Somos homens como Elias, sujeitos às mesmas paixões, né? O que são essas mesmas paixões? As mesmas dificuldades, os mesmos temores, né? Os mesmos receios emocionais, os mesmos bloqueios, os mesmos tudo. É um homem natural, né? O pastor, ele é um homem natural que tem seus conflitos, que tem suas dores. E a família, principalmente, eles têm um ponto, digamos assim, que mais deficitário do que os demais, porque pastor ele não pode desabafar e contar seus problemas, suas dores para a ovelha, né? Porque a ovelha está ali contando com aquela imagem do pastor, mas ele tem que ter alguém, né, que ore com ele, que o oriente, que o aconselhe, uma terapia, seja lá o que for, mas ele precisa colocar para fora, né, as suas dores, os seus receios. Pastor não, será que pastor não tem medo? Será que pastor não tem problemas familiares? Não tem problemas com filhos? Quantos pastores que, né, têm filhos nas drogas, na prostituição? E às vezes bota uma máscara e vai para o púlpito como o homem acima de qualquer dificuldade, mas ele está ali destruído. E quantas famílias pastorais destruídas, porque o homem resiste a um tratamento, resiste a um acompanhamento e a mulher sofre, porque tem que se calar diante da dor. Né, se calar diante daquilo que está sufocando, que ela não está aguentando mais. Quantos, né, que se soubéssemos, não teríamos como enumerar, né, de quantas famílias pastorais precisam desse socorro, né? E é um entendimento que primeiro precisa vir de cima. Um pastor bem cuidado emocionalmente, um pastor bem cuidado espiritualmente, ele tem uma igreja sadia, ele tem uma igreja equilibrada, ele tem uma igreja, como ele está se cuidando, ele sempre vai ter preocupação de que a igreja esteja sob cuidado. Então, quando o pastor abre esse entendimento, ele precisa ser o primeiro a ter essa percepção de que esse cuidado é importante. E o pastor, quando tem muitos pastores que são psicólogos, né? Então eles entendem isso perfeitamente. Entendeu? Mas uma vez que o pastor não é psicólogo e ele não vai ter embasamento psicológico para cuidar daquela ovelha, ele precisa ter a sensibilidade quando ele, né, num gabinete pastoral, do que cabe a ele como pastor e do que não cabe a ele como pastor. Porque isso também destrói muitas pessoas. Às vezes, quantos pastores às vezes atendem uma ovelha e por estarem destruídos emocionalmente acabam transferindo para a ovelha e destruindo uma ovelha.
Verdade. Entendeu? Então isso é uma linha assim que precisa, né, que precisa ser traçada com mais cuidado, pensada com mais cuidado, com mais cautela, ter mais sensibilidade, mais diligência e entender que um pastor se cuidar, né? Não é porque ele ora todos os dias, não é porque ele jejua todos os dias, que vai ter um dia que ele não vai, né, ser acometido da síndrome de Elias, que vai ter um dia que ele vai querer jogar tudo para o alto, vai querer uma caverna, vai ter dia que ele não vai suportar ouvir a voz de uma ovelha. Precisa esperar chegar nesse ponto? Então por que não se cuidar antes? Porque a gente é assim, pastor. Tem dia que o ser humano está no ápice do seu esgotamento, que ele não suporta ouvir a voz até do seu melhor amigo, do seu esposo, da sua esposa. Né? E digamos, na esfera pastoral, se ele chegar num esgotamento desse, ele não vai suportar ouvir a voz das suas ovelhas. Para a irmã entender, para fixar isso que a irmã está falando, eu tenho uma prova testemunhal. Nós tivemos aqui o nosso pastor Fabiano Belmiro, que ele foi tomado por Deus, né? E eu me lembro que nos momentos que eu estava em conflito realmente pensativo, até realmente nunca mais voltar à vida ministerial, ele me resgatou com um toque no ombro, porque realmente eu estava na leitura que a irmã fez. A palavra já me afligia, o ambiente me afligia, as circunstâncias me afligiam de tal forma que outras pessoas tentaram se aproximar de mim com palavras e não conseguiram. E eu me lembro que ele jantando com a família no estabelecimento que eu estava prestando serviço, ele levantou de lá, foi até onde eu estava, no fundo do salão, e ele apenas tocou no meu ombro. Ele tocou no meu ombro e falou: olha, a hora que o irmão quiser, eu estou pronto para te ouvir. Ele não falou para mim: olha, eu preciso te entregar uma mensagem. Ele não falou isso. Falou: a hora que o irmão desejar, eu estou pronto para te ouvir. Aquela palavra missionária me desarmou. De lá para cá, passaram cerca de, se não me engano, entre 8 e 9 anos, e a minha vida mudou. Teve outra guinada. Então eu posso afirmar que aquele gesto salvou a minha vida ministerial. E depois que ele partiu, Deus colocou um sentimento dentro de mim: meu filho, o que ele fez por você, se você quer passar esse legado à frente, faça por outros. Faça por tantos quanto eu colocar no teu caminho. Então hoje, nessa época de pandemia, Deus me orientou a criar um grupo. Nós temos um grupo hoje em torno de 30 pastores, esposa de pastores e pastoras e alguns irmãos, que nós estamos assim, praticamente nos cuidando uns aos outros. Então lá nós temos a oportunidade de a cada dia um trazer a mensagem. Então vai rodando aquilo. Toda semana, às vezes a gente leva 20 dias, 30 dias para postar uma mensagem, mas sempre uma mensagem edificante. Eu tenho testemunho lá do irmão que estava há mais de um ano, que ele não pregava porque ele vinha de uma cirurgia do câncer, de um processo de recuperação. Para ele foi assim, uma coisa maravilhosa. E para mim, então, foi mais maravilhoso ainda. Eu estou assim, contagiado pelo que Deus fez. Eu vi o testemunho dele. Um ano, pastor, que eu não pregava. Estou pregando aqui. Então, glórias a Deus. E a pessoa sente, né? A pessoa sente de ficar esse tempo todo parado, de não pregar. Para quem pregava constantemente, é terrível, é terrível. Isso. Eu vivi isso também. Eu passei por um processo que eu fiquei algum tempo no banco. E Deus sempre me mostrando, e eu negando aquilo. Eu falei: não vou pregar mais, porque já que eu não tenho oportunidade, eu não vou pregar mais. E Deus usou 2 pessoas para falar comigo: olha, que não me conhecia, olha, a unção que eu te dei, o chamado e o ministério é para você desenvolver. Independente do lugar, você é pastor em todo lugar onde você colocar a planta dos teus pés. A partir do momento que eu entendi isso, eu tenho deixado Deus me usar e eu tenho visto o alcance que Deus tem mostrado e revelado por meio das pessoas que são alcançadas por projetos como esse. Então, assim, nos permitir deixar Deus usar e reconhecer, como a irmã falou, nós não somos super-homens, nós passamos por conflitos e nós estamos aqui tentando buscar um caminho para que possamos continuar desenvolvendo essa linha do cuidado. Não é verdade? Verdade. Gisele também está aqui comentando exatamente isso, né?
Líderes não são super-heróis, super-homens, super-mulheres intocáveis pelos sentimentos, tentações e problemas da vida. Quer dizer, não são. Então, são homens e mulheres sujeitos a todas as situações adversas da vida que precisa, né? Não precisa ser exatamente, né, pastor, um profissional. Às vezes um toque de um pastor com mais sensibilidade, né, de um amigo com mais sensibilidade, com mais disposição em escutar. Hoje nós estamos muito carentes. Por que que hoje os profissionais estão sendo muito procurados? Porque ninguém quer mais ouvir o outro. E aí, às vezes, o profissional vai ser procurado porque ele vai ser pago, então ele vai ter que ouvir. Entendeu? E aí as pessoas estão tão envolvidas com as suas próprias dores, com seus próprios problemas, né? Que não estão tendo mais sensibilidade de tocar o ombro de um irmão, de falar, estou aqui para te ouvir. Porque problemas, pastor, todos nós temos. Quem não tem? Quem não os tem? Todos nós temos. Né? Mas quando é que eu estou um pouquinho disposta a deixar o meu ali, né? no meu jardim secreto, abrir a porta do meu quarto, ir lá e tocar o ombro do irmão e falar, quando você precisar, eu estou aqui para te ouvir. Entendeu? Hoje tem um grupo de intercessão nosso do distrito, o irmão colocou lá uma foto de uma menina, eu acho que foi ontem, um dia desse, orem por ela, está com depressão e querendo se matar. Aí eu falei, irmãos, vamos orar, mas ela precisa ser cuidada. Eu não sei quem é, entendeu? Eu não faço ideia de quem seja, mas eu falei para o irmão, não sei quem é, não sei quem é a família, mas se eles não tiverem recursos financeiros, eu posso ajudar. Né? Por que que a pessoa às vezes quer tirar a sua vida, quer se matar? Porque a dor desse mundo, de não ter alguém que ouça, que se importe com o problema dela, que se preocupe com ela, a dor é tão grande para aquela pessoa que ela não suporta a ideia de viver. A pessoa não quer morrer, na realidade, ela quer não ter mais aquela dor. Mas quem, pois, está disposto a tirar um tempinho do seu dia e ouvir a dor de uma pessoa que está nesse ápice de desespero? Entendeu? Então são coisas muito simples, pastor, que se a gente se dedicar a olhar mais o nosso irmão, o nosso próximo, a deixar os nossos problemas mais no altar do Senhor, a levantarmos e termos a nossa comunhão com Deus, a nossa devocional, Senhor, tá aqui, tu sabe o que eu preciso. Então eu vou abrir agora a porta do meu quarto, eu vou sair para mais um dia e que o Senhor me use para quem o Senhor quiser. Para alguém que esteja precisando. Porque do meu problema eu sei que só Deus pode cuidar. Mas talvez tenha alguém que precise, né, apenas falar. Ninguém vai resolver o problema do outro. Entendeu? Mas o ato de falar e da pessoa saber que tem alguém ouvindo preocupadamente, né, ouvindo de forma que se importa, eu me importo com a sua dor, isso cura. Isso cura a alma, entendeu? Então precisamos ter assim, mais sensibilidades com esses homens também, com os pastores terem esse coração, né, também mais aberto a reconhecer que precisam de ajuda. Né? Às vezes, se não for por ele, que seja pela família, porque tem muito rótulo, né? Eu, pastor, vou procurar ajuda, vamos dizer o que de mim? O rótulo também, né? Impede muitos pastores de procurar ajuda. Eu lembro que o meu esposo, ele tinha muita dificuldade, ele nunca que passava pela cabeça dele em fazer terapia, nunca. Eu falava, né, mas isso para ele estava aquém da realidade dele. E ele teve muitos conflitos ministeriais, né, para se apresentar, né, se era o momento, se não era, ele tem um emprego integral, como seria, enfim, diversos conflitos. E quando ele foi tocado por Deus, né, ele foi chamado diretamente por Deus, teve uma experiência, ele e Deus, que não adiantava mais ninguém falar, né? Pastor, os amigos, né, todo mundo naquela expectativa. Ele se apresentou ao ministério depois de 6 anos de formado. Depois de 6 anos de formado. Então, quer dizer, todo mundo tinha uma expectativa muito grande por esse momento.
E quando ele foi, né, Deus teve que descer, se materializar e falar com ele o que queria realmente da vida dele. E aí ele foi, né, ao ministério, e para ele ir ao ministério, se apresentar ao ministério, ele precisou levar uma carta, né, de sanidade mental, dizendo, né, da boa cognição e tudo mais, da boa saúde mental dele. E aí ele teve o quê? Que passar pelo psicólogo. Depois que ele passou pelo psicólogo a primeira vez, ele não deixou mais. Ele viu a importância, ele conseguiu se abrir, e aí ele sempre traz a fala de que todo pastor precisava fazer isso com seriedade, com constância, porque ele viu essa necessidade sem ter o peso de uma igreja. Imagina você ter o peso de uma igreja sobre os seus ombros e não ter uma boa saúde mental. É muito delicado, entendeu? Essa capa de super-herói. Então a gente precisa ter mais essa sensibilidade e reconhecer que precisamos sim de ajuda para poder ter uma igreja também, saber orientar a igreja nesse viés que precisa, né? Diferenciar o espiritual do psicológico. A irmã Suzana, ela está falando assim: pastor, traz ela aqui em Cataguases. Eu ofereço a minha casa para ela se hospedar. Engraçadinha. Suzana, pastor. Suzana e Rodolfo, eles são os amigos nossos que estão morando aí em Cataguases, na igreja aí, estão membros aí da igreja de Wesleyana aí de Cataguases, e eles saíram, né, acho que se mudaram no final do ano passado eles mudaram para aí, e nós não fomos lá ainda visitá-los, por isso que essa porta ainda está aberta para me hospedar. Mas em breve eu estarei aí, se Deus quiser, quando esse vento passar, nós estaremos juntos. Não sabe ela que isso é um projeto, e o nosso pastor que assumiu agora, é o pastor Calegari, Sebastião Calegari, a meu ver, ele tem informação também na área de psicologia, parece que ele gosta também da área. Ele tem uma visão semelhante à nossa. Eu acredito que nós teremos sim a oportunidade de criar mecanismos para trazer não só a irmã, mas criar um projeto. Quem sabe a irmã possa compartilhar conosco o vosso projeto aí, porque é uma necessidade e a gente não pode negligenciar. Tem pessoas realmente que estão nos acompanhando aí, a irmã Claudinha também daqui está falando que é verdade, concordando. A nossa irmã Maria José, eu tenho acompanhado a minha esposa, ouvindo ela também com carinho, ela está falando também que poucas pessoas querem ouvir a outra, que seja um simples desabafo. E nós temos vivido com intensidade essa realidade aqui em casa. Hoje mesmo, eu costumo orar e pedir: Senhor, para mim não ficar dando tiro assim, segundo a minha razão, meu pensamento, a minha ideia, por afinidade, eu oro e peço: Senhor, me mostra quem eu preciso mandar uma mensagem hoje. Hoje eu mandei uma mensagem para um casal que há tempo que a gente não vê, e ela foi receptiva, ela devolveu agradecendo. Então, mais uma prova de que Deus quer nos usar, Deus quer alcançar essas pessoas. Agora é importante a gente entender, porque nesse momento, e até pauta aí para uma próxima live, veja que a gente emendou 2, e talvez emendaria a 3ª hora tranquilamente aqui. Aí o pastor Gustavo está aqui, né? Falando gracinha. Ele já está me incentivando, mas não sabe ele. Pastor que eu amo tanto. Isso. Que o meu pensamento seria justamente trabalhar uma live só mesmo voltada para essa questão de conflito ministerial do vocacionado. E olha que agora, eu vi hoje uma outra palestra mais cedo, que afirmativo, o debate principal, o tema principal era uma realidade que vamos enfrentar. Muitas igrejas vão fechar e até grandes igrejas vão sofrer abalo. Muitos pastores estão em crise nesse momento pela incerteza de que ao voltar terão as mesmas ovelhas lá para apacentar. Tem pastores que já se dão por vencido. Olha, nós temos 28 segundos, meu Deus, acabou mesmo. Então, dê suas considerações finais em 20 segundos. Obrigada, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente marca uma outra temática aí. Obrigada a todos que participaram. Fica na paz. Amém. Que Deus vos abençoe rique e abundantemente. Agradecimento a todos, irmãos. Um abraço bem apertado.
Vamos voltar em outra live.